Fala galera do mountain bike, beleza? Bom, o vídeo anterior que a gente abriu o canal foi um vídeo falando sobre treinamento no rolo de equilíbrio, em que eu trouxe para vocês aí um conhecimento sobre qual ferramenta iniciar no aprendizado no rolo de equilíbrio, né? E essa semana foi o Dia Mundial da Bicicleta, né? E eu que sou um cara apaixonado por bicicleta, trouxe para vocês hoje aí uma mountain bike Aro 26 e uma mountain bike Aro 29. Bom, eu sou o professor Thiago Matos, sou educador físico aqui em Brasília, trabalho com treinamento físico funcional, né? E também trabalho numa assessoria de triatlon, onde a gente utiliza bikes completamente diferentes, né? Que são as bikes de ciclismo de estrada, as roads, e também as bikes de time trail, que são as bikes que alguns conhecem como bike de triatlo ou bike de contrarrelógio, que é mais conhecida como bike de contrarrelógio, que são aquelas bikes que tem um clipe à frente, né? Muitos de vocês já conhecem. Bom, mas vamos falar um pouquinho dessas joinhas, né? A bike Aro 26 é uma bike que eu conheci aí ao final dos anos 80, né? E que pude adquirir e começar então aí meu aprendizado aí no mountain bike para poder utilizar no dia a dia, para ir para o cursinho de inglês, para a escola, né? Então a Aro 26 ela me ajudou muito na mobilidade aí no fim dos anos 80 e início dos anos 90. E também foi onde eu iniciei meu conhecimento sobre trilha e também as provas de mountain bike. Eu comecei com a Aro 26 na década de 90. Bom, e chegamos então a Aro 29, né? Que é uma bicicleta que vocês podem ver aí, eu até posicionei elas para vocês poderem ver a diferença do tamanho do aro, né? E a gente também tem as bikes Aro 27,5, né? Na qual já tive a oportunidade de ter duas bikes Aro 27,5, gostei muito, é uma bike intermediária a esses padrões aqui de tamanho de roda, né? E gostei muito dessas bicicletas e eu fui conhecer um pouquinho da 29 também. E eu estou aqui com uma hardtail, né, que é essa bike com suspensão apenas na dianteira, né, e com uma geometria diferenciada, né. Hoje em dia a gente já tem as bikes full, que são full suspension, né, aliás, que são suspensões traseiras e dianteiras, né, em algumas mountain bikes. Tem bikes de enduro também, que já tem geometrias diferentes, então a gente está aí no mercado da mountain bike muito abrangente nos dias de hoje, né. Até então, tínhamos aí a Aro 27, a Aro 26, né? E algumas marcas aí, não tínhamos muitas marcas no mercado, né? Na década de 80, transição para a década de 90. Essa aqui é uma Kestrel, uma bike californiana, tá? Fabricada em 1994. Foi um dos primeiros quadros de carbono da Aro 26, de época. Esse projeto aqui, como falei para vocês, acabei de concluir. A gente tem uma suspensão RockShox também aí dos anos 90, muito legal essa bicicleta. E o conjunto de transmissão dela chama muita atenção, que eu encontrei recentemente, pude comprar e adquirir, que é o Deore LX. Cara, esse grupo é muito legal. É um grupo que o freio da bicicleta funciona como passador de marcha também. Você passa a marcha pela manete de freio, bem como o freio da bike também está na manete aí, muito legal. A bike com freios V-Brake, né, que são esses freios de época também, aí que a gente tem o freio aqui na base, né, da suspensão, né. Hoje a gente tem os freios a disco, né, com as pinças de freio ali, né, um freio muito mais moderno. Bom, Aro 26, né? Vamos falar um pouquinho dessa bike extraordinária, muita gente começou nela, né? E é uma bike muito bacana, que fez parte aí da história de muitos atletas, né? Bom, essa bike, Aro 26 e Aro 29, que eu trouxe para vocês hoje, a gente tem que rapidinho fazer um retorno a um raciocínio aí, porque Aro 26, Aro 29 e Aro 27,5 são medidas em polegadas, né? E se a gente fizer aí um cálculo, a gente vai recordar que 26 polegadas é o que está aí correlacionado a cerca de 66 centímetros, tá? De diâmetro de roda, e a Aro 29 cerca de 73 centímetros de diâmetro de roda, certo? Baseado nessa diferença, né, uma roda menor
ela vai ter uma superfície de aderência também menor do que a Aro 29, né? Então, enquanto a Aro 26 ela tem esses 66 centímetros de diâmetro, ela vai ter cerca de 6 centímetros de aderência com solo, tá? Uma Aro 27,5, ela vai ter aí cerca de 8 centímetros de aderência com solo. E a Aro 29, ela vai ter 9 centímetros de aderência com o solo. Se a Aro 29 tem uma aderência maior com o solo, logo o nosso ciclo de pedalada vai existir um pouco mais de esforço, né? Vai exigir fisicamente mais aí da sua capacidade de pedalada, né? Então a gente vai gastar uma energia considerável na Aro 29 em relação a uma Aro 26. E aí muitas pessoas perguntam pra gente, pô, qual que eu compro, Thiago? Eu compro a Aro 26, compro a Aro 27,5 ou compro a Aro 29, né? Bom, a Aro 26 ela ainda tem a venda dela no mercado, né? São bikes aí que hoje a gente vai encontrar muito, em algumas lojas a gente vai encontrar, e os supermercados hoje vendem muito a Aro 26, né? Então tem muita bike aí Aro 26, né? Tem muito estoque de Aro 26 ainda, e que são bikes mais em conta, né? Então se você hoje não tem aí, quer gastar um pouquinho menos com a compra da sua bike, uma Aro 26 ela vai ter um custo muito menor do que as Aros 27,5 e 29, certo? Bom, se você tá pensando em fazer uma trilha, pensando em começar a pedalar um pouquinho em circuitos, né? A gente vai ter uma Aro 29 ou uma 27,5 que vai facilitar muito a passagem por obstáculos dentro aí de determinados circuitos de mountain bike, de XC, XCM também, né? Algumas trilhas que você quiser começar a participar de alguns grupos que vão para trilha, a Bike Aro 29 vai ser aí uma ferramenta que vai te atender muito mais para esse aprendizado sobre passar por obstáculos aí durante circuitos, né? Trilhas, estradões, né? Single tracks, né? Os Rock Garden. Então a Aro 29 ela é uma bike que ajuda muito aí nesse aprendizado, facilita muito, ela é facilitadora aí de um aprendizado bem significativo na dirigibilidade e nas técnicas também. A Aro 29, como ela já vem equipada, né, com freios a disco, né, a gente também tem algo muito interessante que evoluiu das bicicletas, que como eu falei para vocês, a gente tinha 3 coroas, né, um conjunto de cassete atrás e os 2 câmbios no guidão para a gente poder fazer a passagem de marcha, né? E 3 coroas a gente não utiliza mais, se tornou uma transmissão aí muito pouco utilizada. Ainda há venda dessa transmissão, mas hoje a gente vai encontrar no mercado aí uma transmissão com 2 coroas à frente e um conjunto de cassete atrás, ou apenas uma coroa na frente e um conjunto de cassete atrás, né? Então a gente teve uma evolução no tamanho do cassete, que é aquele conjunto de catracas que vão lá na roda traseira para a gente poder passar marcha, né? E a gente tendo aí 2 coroas ou uma coroa, né? A gente continua tendo câmbio traseiro, né? E uma coisa bem legal que para quem tem uma coroa na bicicleta na frente e apenas o conjunto de cassete atrás com um câmbio, vai ter apenas um câmbio dianteiro no guidão. Logo, a bike pode ficar um pouco mais leve, né? As manutenções na bike vai reduzir, porque você vai ter aí apenas um câmbio traseiro para regulagem, né? Então, a bike que facilitou muito a vida de nós atletas, né? Do mountain bike, de pessoas que estão querendo iniciar no mountain bike, comprar uma bike aí bem legal, que estão querendo gastar um pouquinho mais aí para poder ter uma bike muito mais versátil, que vai atender aí muito melhor o aprendizado, a iniciação e também a performance, né? Hoje, se vocês entrarem um pouquinho aí no YouTube, vão encontrar vários atletas aí, né? Falando sobre esses recursos de ferramenta, né? Nas quais aí alguns têm a preferência por utilizar ainda 2 coroas e outros, né? Já estão aí utilizando apenas uma coroa e cada atleta tem a sua preferência, né? E a gente vai ter também dentro das mountain bikes as full suspension, né? Com suspensão dianteira e traseira, né? E que são bikes bem interessantes também. E o que eu acho mais legal foi até onde chegamos até o momento, né? Que foi nas bikes de Aro 29, né? E aí uma diversidade muito grande
de bikes aro 29, né? Eu atualmente estou pedalando numa hardtail, né? Que ela tem ainda a suspensão apenas dianteira, né? É uma bike de carbono também, a gente está aqui com uma bike ITM, uma bike italiana, um design sensacional, uma bike toda de carbono, inclusive guidão, canote, uma bike, uma ferramenta bem interessante, que tem hoje aí 2 coroas e um grupo Deore XT, um cassete de 11 velocidades, né? Ainda aí com 2 câmbios no guidão, né? Uma suspensão de trava também com a trava do guidão, né? Muita gente fala, pô Thiago, você usa trava no guidão com muita frequência? Cara, eu utilizo, geralmente quando eu vou dar uma pedaladinha com a mountain bike pelo asfalto, eu travo a minha suspensão para diminuir o trabalho dela e me dar um pouquinho mais de performance no asfalto, onde eu não vou precisar, né, que a suspensão fique trabalhando aí na profundidade dela. E nas trilhas, né, a gente usa a suspensão sempre solta, né, a suspensão em trabalho para ela poder absorver aí todo o impacto. E como eu falei para vocês, aro 29, uma suspensão dianteira, facilita muito o aprendizado e iniciação no mountain bike, é uma bike que vale muito a pena. E para quem está começando, eu diria que hoje começar com uma bike com uma coroa na frente e apenas um câmbio traseiro é um processo muito mais facilitador aí do aprendizado do que você ter aí vários mecanismos aí de ação, que seria um câmbio dianteiro também, 2 coroas, né? E as 3 coroas a gente vai ver pouco no mercado hoje, ainda tem, mas as pessoas não estão mais investindo nesse tipo de grupo, né? Eu investi nesse tipo de grupo porque eu restaurei essa Kestrel, essa aro 26, e eu quis manter aí um conjunto de época nela, que ficou muito interessante. Inclusive eu vou fazer a primeira trilha com essa bike para relembrar os velhos tempos agora no próximo domingo. E dar um girinho, vou ter um pouquinho mais de dificuldade de passar alguns obstáculos, né? Mas se eu pegar um estradão, possivelmente eu pedale junto com os meus amigos, bem pertinho deles. Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse conhecimento sobre as aros 26 e aros 29, né? A gente falou um pouquinho da aro 27,5 também. Espero que esse vídeo ajude aí a esclarecer algumas dúvidas para muitas pessoas que estão aí procurando uma bike, um investimento aí agora nesse cenário, né? Para poder deixar de usar o transporte público e ir até o seu trabalho de bike, né? Então, assim, vá de bike, que é muito melhor. Você ajuda o meio ambiente, né? E ainda faz uma atividade física e faz um exercício no seu dia a dia, no seu deslocamento, tá bom? Bom, gostou? Curte aí embaixo esse nosso videozinho e o nosso próximo vídeo vai trazer para vocês algumas antiguidades. A gente vai trazer aí no próximo vídeo uma Caloi berlineta e uma nuvenzinha para a gente falar um pouquinho dessas 2 bicicletinhas aí bem interessantes, que são minhas também, estão lá guardadinhas, e o próximo vídeo a gente vai falar sobre elas, beleza? Valeu pessoal, forte abraço e boas pedaladas!